Senador Rubem Figueiró, senador Cristóvão, venho à tribuna e falo de 3 temas. Primeiro, não poderia ser diferente, eu inicio falando sobre o dia de hoje. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. E sempre digo que qualquer pesquisa que se faça nesse país, a população vai demonstrar 3 grandes preocupações. Saúde, independente da ordem. Saúde, educação e a violência. São as 3 grandes preocupações hoje no país. Naturalmente, a saúde e a educação estão ligadas. E eu diria que a própria violência faz parte quase de um derivado, principalmente da falta de um projeto que efetivamente garanta a educação para todos os brasileiros, como prega aqui o senador Cristóvão. A resposta à violência seria cada vez mais nós termos educação plena para todos, como alguém disse, os brasileirinhos e todos os brasileiros naturalmente, estamos falando aqui das nossas crianças, aos mais idosos. Por isso, não poderia deixar de falar de hoje sobre a saúde. Deixo aqui no plenário do nosso querido Senado que hoje eu aqui lembro o transcurso do Dia Mundial da Saúde, que se festeja em todo o mundo, ou se lembra, ou comemora, ou pelo menos se faz uma reflexão mais profunda sobre essa data. 7 de abril é uma homenagem à data da criação da Organização Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde, senhor presidente, é um marco importante, não apenas pela sua grandeza, pela sua magnitude, pelo dom de mobilizar milhões de pessoas ao redor do mundo em torno de uma causa tão fundamental, que é a causa da vida, da espécie humana. Porque sem saúde, nós, naturalmente e infelizmente, vamos viver de uma forma que não nos garante cada vez mais poder anunciar que a expectativa de vida aumentou. Na verdade, é um marco importante também pela capacidade que tem de nós refletirmos sobre a situação da saúde no Brasil e, claro, a nível mundial e muito particularmente aqui na nossa terrinha. É analisando os relatórios da OMS, da Organização Mundial da Saúde, relatório sempre lembrado nos eventos associados à data, que consolidamos em nossas mentes a percepção de como é gigantesca ainda a distância que nos separa, ricos e pobres, em todo o planeta, principalmente quando se trata, me permita, senador Cristóvão, de saúde e educação. Nos países de renda mais alta, senhoras e senhores, os 10 principais causas de óbito são, pela ordem, a doença cardíaca, a isquêmica, os acidentes vasculares cerebrais, o câncer de tranqueia, brônquios e pulmões. Temos ainda outras questões, infecções de trato respiratório inferior, doença pulmonar, obstrutiva crônica, câncer de cólon e de reto, diabetes, doenças cardíacas, hipertensiva, câncer de mama, entre tantos. Já nos países de renda mais baixa, por outro lado, as principais causas de óbito são, também em ordem decrescente, infecções de trato respiratório inferior, as diarreias, AIDS, doença cardíaca, a malária, acidentes vasculares cerebrais, tuberculose, prematuridade, o baixo peso ao nascer, asfixia e traumas no parto e infecções. Ou seja, enquanto nos países mais ricos as pessoas morrem de doenças que poderíamos chamar, entre aspas, de próprias de um mundo civilizado, nos países mais pobres, pelo menos 8 das 10 causas mais comuns de morte são associadas diretamente a fatores, olhem bem o que dizem as estatísticas, a fatores sanitários e ambientais. A falta de investimento
em fatores sanitários e ambientais. As pessoas morrem, como aqui foi dito, na escala do maior para o menor, por diarreia, AIDS, malária, tuberculose. Crianças morrem em decorrência de prematuridade ou baixo peso ao nascer, ou seja, nascem subnutridos. De asfixia e traumas, trauma de parto ou de infecções generalizadas. Por isso, é importante, volto a insistir, que a gente aproveite esse dia para refletir sobre esse tema. Até porque em nosso país sempre prevaleceu, historicamente, esse mesmo cenário que distingue ricos e pobres e que coloca em campos bem definidos os mais amparados e os menos amparados pelo sistema de saúde. Muitas vezes, ou quase sempre, dentro da mesma região, do mesmo estado e do mesmo município. É claro, meus amigos e minhas amigas, que uma reflexão sobre a situação da saúde em nosso país passa necessariamente pela análise dos desafios enfrentados pelo setor e, o mais importante ainda, por um levantamento do que já fizemos, do que deixamos de fazer e do que precisamos fazer para que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a um sistema de saúde eficaz, digno, confiável. Nossa Constituição, sempre é bom lembrar, foi sábia ao assegurar como direitos sociais de todos os brasileiros e brasileiras, veja bem, de todos os brasileiros e brasileiras, a educação e a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção da maternidade e a infância e a assistência aos desamparados. E nós estávamos lá, senador Rubens, como constituintes. Não por coincidência, a saúde foi um dos primeiros direitos alencados, junto ali com a educação, pelos constituintes, e muito me orgulho de dizer que nós estávamos lá. O problema, porém, é que durante muito tempo não conseguimos dar ao setor a prioridade devida. Nossas políticas voltadas à saúde, infelizmente, patinaram, forjando uma situação extremamente difícil de ser revertida, mas acredito sim que vamos mudar esse quadro. Menos mal, senhoras e senhores, que ao longo dos últimos 10 anos, e não dá para negar o que fizemos antes dos 10 anos também, os nossos governantes vêm dando uma atenção maior ao setor, eu diria, nas últimas 2 décadas. O que já nos permite identificar alguns avanços que, se não deixam a questão plenamente resolvida, sinalizam que os nossos governantes estão, de fato, apontando para um caminho de mais investimento em saúde e, afirmo aqui, também na educação. Dados da Organização Mundial da Saúde informam, por exemplo, que no ano de 2000, o governo federal já tinha avançado para 4,1%. 10 anos depois, avançamos mais, já estamos em 5,9%. Se olharmos não para os percentuais do orçamento, mas para os recursos efetivamente investidos, iremos constatar que os números são ainda mais impressionantes. Se no ano de 2000 o governo gastou em média $107 com a saúde de cada brasileiro, em 2009 esse valor se aproxima de $320. Isso quer dizer que os nossos governantes estão olhando com carinho essa questão. Acreditamos nós que cada década nós teremos condição de triplicar os investimentos nessa área. Como não poderia deixar de ser, esse maior aporte do recurso vai traduzir-se em benefícios para a população. Benefícios que foram devidamente destacados pelo senador Humberto Costa, recentemente aqui, num belo pronunciamento que fez, mostrando os investimentos na saúde nos últimos 20 anos. Seria cansativo, senhor presidente, repisar somente dados que aqui já foram colocados por outros senadores. Mas queremos, mais uma vez, dizer, é fundamental que a gente invista e invista muito na saúde. Saúde é vida. A expectativa do povo brasileiro, que há décadas atrás ficava, digamos, em torno de 60 anos, depois passamos para 70 anos, hoje ela está em 75 anos. Se em 2003, senhoras e senhores, 4.488 municípios tinham equipes de programa de saúde da família, hoje
Continuemos avançando e já chegamos a 5.280 municípios, faltando pouco para que essa questão a gente possa dizer que é universal. Enfim, creio ser inegável que avançamos. Avançamos bastante ao longo dessas últimas 2 décadas, mas que vamos avançar muito mais. Agora mesmo, nesse início de ano, vimos aumentar o número de casos de dengue no país, ainda que o número de mortes e de casos graves tenha diminuído em relação ao mesmo período do ano anterior. A seca, comentada por inúmeros senadores aqui durante essa semana, a seca volta a atingir cruelmente o Nordeste, situação que, entre outros transtornos, causa à população, naturalmente, problemas seríssimos na área da saúde, trazendo graves infecções do trato respiratório, aí pegando um dos problemas da seca. A enfermidade, como a malária e a doença de Chagas, continua a assombrar nossa gente em dimensões inaceitáveis. De qualquer forma, senhor presidente, senador Rubens Figueiredo, volto a manifestar minha convicção que, feitas as contas, estamos no rumo certo. Tomamos, por exemplo, o tema escolhido pela OMS para ser trabalhado neste ano no Dia Mundial da Saúde. A hipertensão, o cuidado com a hipertensão. Em fevereiro de 2011, o governo lança o programa Saúde Não Tem Preço, que disponibiliza gratuitamente nas farmácias e drogarias credenciadas medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão gratuito. É uma medida destinada a beneficiar diretamente 33 milhões de brasileiros hipertensos. E se atua com muita eficácia no tratamento da doença, nosso governo também não pode e não deve se descuidar da prevenção. Em abril de 2011, o Ministério da Saúde assinou o termo de compromisso com a Associação Representativas dos Produtores de Alimentos Processados, visando a redução gradual na quantidade de sal presente em 16 categorias de alimento. Há uma recomendação generalizada que eu endosso. Inimigos da saúde, quase que número 1 na alimentação: açúcar e sal. Vejo por mim mesmo, senhor presidente, toda vez que vou ao médico, o médico pergunta: "Aí, pai, reduziu o sal, reduziu o açúcar?" Digo, o açúcar eu praticamente eliminei. Fiquei no adoçante, mas tem que ser bem pouquinho também, né? Uma gotinha. Agora o sal, na hora de comer o churrasco não tem jeito. Já tentei de tudo, mas o churrasco gaúcho é com sal grosso e não sei o que eu faço. Aí eu estou no dilema, mas entre a vida e o sal eu vou ter que abrir mão desse tal de sal aí. Mas enfim, senhor presidente, é difícil, é difícil. Eu sei que a moçada ali das cadeiras já comentou lá. Sem botar um sal grosso naquela picanha ou naquela costela, ainda eu sou mãe da costela. O programa Academia da Saúde, que estimula a criação de espaços adequados para a prática de atividades físicas e de lazer, é fundamental. Por isso eu vejo com alegria, quando passo por esse país, pelo meu Rio Grande, o número de academias na praça. Ali, amarelas e azul, ali, enfim, umas verdes, estão ali. As academias, e vejo a população fazendo um exercício básico ali. Por isso, senador Cristóvão, vou passar para Vossa Excelência, o programa Academia da Saúde, que estimula a criação de espaços adequados com a prática de atividade física e de lazer, que tenho visto em milhares de praças como parte da estratégia de governo na promoção da saúde, é mais do que positiva, que vai na prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Enfim, cada problema, cada doença, nós temos que enfrentar trabalhando, buscando soluções. De modo que ainda temos, como disse, muitos motivos de preocupar, mas temos no caminho certo, desde que se invista cada vez mais na saúde. Finalizando esse registro, senhor presidente, quero apenas dizer que essas considerações que compartilho nesse momento, aqui da tribuna do Senado, vai na linha de dizer: fizemos muito, mas temos que fazer muito, muito mais para que efetivamente a gente possa dizer que o Brasil tem um sistema de saúde que atende a cerca de 200 milhões de brasileiros.